Pessoas com imaginação e orçamento podem sempre se dar ao luxo de construir a casa mais complexa e ousada e depois convidar os hóspedes para lá. Este é o canal Eternidade Lab, um laboratório de conteúdo sempre relevante, e hoje vamos visitar as casas e hotéis mais inusitados. Este vídeo irá surpreendê-lo mais do que uma seleção de propriedades de luxo. Vamos começar a assistir em breve. Eternidade Lab. Comecemos pelo minimalismo. O refúgio perfeito para a privacidade em uma floresta densa e com todos os confortos. Gostaria de saber se a internet é rápida lá. Se você ama montanhas e sonha em conquistar o Monte Blanc, você pode. Fique nos Alpes nesta cápsula de caminhada a uma altitude de 2.835 metros. O design foi desenvolvido não apenas por uma questão de um visual extravagante, mas por razões de segurança. A cor brilhante de longe é visível para aqueles que estão presos no mau tempo. O design permite que você perca uma avalanche e suba acima dos deslizamentos de neve em forte queda de neve. Este acampamento base serve de refúgio para todos os que ousam escalar. O hotel leva o nome do montanhista Giusto Gervasucci e foi construído no local de um antigo abrigo. Também serve como uma espécie de monumento ao famoso pioneiro das rotas difíceis, que morreu tragicamente ao descer da face oriental do cume do Mont Blanc du Taku. Quanto espaço uma pessoa precisa para se movimentar confortavelmente por uma semana, ou um ano, ou 2? O professor universitário americano Jeff Wilson provou que 3 metros quadrados são suficientes para passar a noite confortavelmente e criou uma alternativa à habitação econômica. Converteu um contentor de lixo numa cápsula. Não é o imóvel mais atrativo, mas a essência do projeto se resumiu ao conceito de eco-living. Transformamos vastas áreas em aterros, então por que não virar a roda para trás e se beneficiar dela, aprendendo a se contentar com pouco? O autor do projeto quis chamar a atenção para a ameaça de uma crise ambiental, para a qual parece que estamos a voar rapidamente a toda velocidade. Uma maravilha de engenharia e design está à nossa frente. Como um espaço compacto de um container de transporte pode ser transformado em uma casa inteligente, além disso, muito bonito e aconchegante. Uma casa que parece um botão, parece que em breve se tornará o projeto mais procurado no setor imobiliário. É fácil de montar, aquece no frio, arrefece no calor, resiste a uma tempestade, ventilado e parece elegante. Gostou? Há um hotel em forma de batata em Idaho. Se você estiver lá, não deixe de visitar esta incrível pousada. As estruturas de habitação sob a forma de esfera estão a tornar-se cada vez mais populares. Veja por si mesmo, são 30% mais ergonômicas do que as quadradas e são mais amigas do ambiente. Aliás, são promovidas por quem luta por um estilo de vida ecológico. O aquecimento e o arrefecimento são mais baratos e a psique torna-se mais estável. O criador do projeto, John Fortuna, que constrói estas casas há 50 anos, está convencido disso. Eu concordo. Em tal cúpula, até mesmo aranhas são menos propensas a cobrir os cantos com uma teia. Esta solução amiga do ambiente desenvolveu-se durante muito tempo e tem sido utilizada com sucesso durante séculos. Cabanas tradicionais para algumas áreas da Índia e outros países do Sudeste Asiático são construídas apenas de materiais naturais. O bambu suporta a estrutura durante o processo de construção e então eles a removem, cobrem o telhado com folhas de coqueiro e vivem felizes para sempre. A
Alguns hotéis foram criados para proporcionar aos seus hóspedes uma experiência inesquecível de uma vida. Tenho certeza de que você definitivamente não pensaria em tal projeto turístico. Talvez esta seja uma das soluções mais fora do padrão em termos de recreação ao ar livre. Eu diria até não on, mas over. Julgue por si mesmo. Este hotel em comum fica em uma ponte ferroviária. Uma vez que está localizado no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, pode ser considerado um eco-hotel, porque abaixo da ponte está a vida selvagem e um horizonte claro. A linha ferroviária não funciona desde 1973 e no passado havia uma ligação ativa aqui. Naquela época, não havia Parque Nacional Kruger e neste belo trecho de savana havia a reserva de caça Sabi, como o rio local é chamado. O parque surgiu em 1926 e após o encerramento da ferrovia, o primeiro guarda florestal da reserva propôs a ideia de torná-la um local turístico. É incrível como o conforto do hotel harmoniosamente moderno se encaixa nesta paisagem e os turistas podem visitar o safari com segurança sem sair do seu quarto e sem sequer sair da piscina. Aqui estão, abaixo, todos os habitantes do zoológico natural, crocodilos e búfalos de roaming livre, bem como coloridos pôres do sol africanos e um céu noturno repleto de estrelas sem o barulho da cidade. Novamente uma ferrovia abandonada. No estado americano de Utah, um ramal ao longo do rio Severus deixou de funcionar para o fim a que se destinava na década de 70 e depois foi terminado por uma inundação, mas um investidor criativo foi encontrado e ele transformou este lugar em um eco-resort, dando-lhe o nome da famosa música Big Rock Candy Mountain. Carruagens brilhantes à beira do rio, cercadas por montanhas, tornaram-se um local de férias favorito para os amantes da natureza e quartos confortáveis e todas as comodidades são sabiamente equipados dentro deles. Se você gosta de vintage e do espírito de liberdade, relaxe lá com prazer. O casco pontiagudo do Boeing 727 acabou nos trópicos da Costa Rica por uma razão. Está localizado no Parque Nacional Manuel Antônio e fica não apenas como um monumento à aviação, mas como um hotel funcional. Dentro do avião, que já foi ativamente voando, agora há um espaço acolhedor com 2 quartos, aberturas de janela espaçosas, uma cozinha, um terraço e uma bela vista da Bahia. A decoração com acabamentos em madeira polida parece mais com o interior de um navio, mas em qualquer caso, esta acomodação original definitivamente não será esquecida pelos hóspedes. Aqueles que amam Bali e voar sobre o mar encontraram sua felicidade nesta casa. Você sempre pode admirar a linha do mar, de pé na asa de um avião. O hotel sueco mais compacto na água fica a 1 quilômetro da costa. É difícil encontrar um lugar mais isolado. O quarto também se encaixa em uma área de apenas 3 metros quadrados. Está debaixo d'água e os peixes nadam logo após as janelas. Eles podem não ser tropicais, mas nativos. Você já quis se aposentar em algum lugar no meio do porto marítimo, em um forte fortificado para fugir das tempestades econômicas e tensões da sociedade? Aparentemente, os mesmos pensamentos assombraram os criadores deste hotel no Reino Unido. Originalmente, um forte militar para a proteção de Portsmouth ergueu-se neste pedaço de terra, construído no final do século X. Um puque redondo de cerca de 60 metros de diâmetro fica solitário, a uma altura de 20 mi acima da superfície do mar. O farol ainda está funcionando, então o forte não perdeu completamente suas funções, mas desde os anos 80 tornou-se um objeto completamente pacífico, ou seja, um hotel de luxo de classe executiva. Investidores privados compraram a ilha e a transformaram em um centro de hóspedes aconchegante. Você pode navegar aqui por mar ou voar de helicóptero. Há uma pista para isso, bem como uma piscina, áreas para caminhadas e um terraço na cobertura, além de uma atmosfera histórica.
As histórias mais interessantes são aquelas em que lugares abandonados encontram uma segunda vida, nova e divertida. Perto da ilha de Sipadan, na Malásia, uma antiga sonda de perfuração fica fora do mar, mas não está abandonada, mas se transformou em um ponto de mergulho muito popular. Você pode mergulhar diretamente a partir dele e subir de volta, usando um sistema moderno de elevadores. A fauna colorida do Recife de Coral proporcionará impressões vívidas, encontros com cardumes de peixes, animais marinhos únicos e enormes moreias. O Florida Keys é o lar de um centro de mergulho, onde você não terá que se afastar do seu local de treinamento. Mesmo se você ficar com fome, a primeira e única entrega de pizza subaquática do mundo não demorará a chegar. Uma casa não é apenas uma habitação, mas uma expressão do caráter dos proprietários, das suas ideias sobre a vida e a felicidade. Talvez seja por isso que não existem dois idênticos no mundo. O casal Adams realizou seu sonho e construiu uma mansão perto da vila de Tofino, no Canadá, mas você pode chegar lá apenas de barco. Sua Freedom Bay está localizada longe dos assentamentos, mas durante muitos anos o casal gostou da vida na natureza e da criatividade. Wayne Adams fez escultura em madeira e Catherine estava envolvida no cultivo de plantas e dança. O princípio principal era encaixar a casa em condições ecológicas e, embora pareça bastante brilhante, tem sido o lugar perfeito para eles por todos os 30 anos. Após a morte do marido, Catarina nem sequer pensa em mudar-se. Aqui está o seu coração para casa, e não há outro lugar na terra para ela que possa ser tão amado. Aqueles que adoram torres não precisam necessariamente procurar um hotel de arranha-céus, especialmente porque não há muitos deles na Holanda. O Porto de Amsterdã implementou um plano extraordinariamente ousado para colocar um hotel boutique dentro de um guindaste. Sim, isso acabou sendo possível graças às modernas soluções de engenharia. O farol da Crane Hotel fica bem na doca do estaleiro e é extremamente popular, não só por causa de sua construção ousada, mas também por causa de seu design subterrâneo de luxo moderno. Além de hóspedes turísticos, muitas vezes é reservado para eventos criativos. Talvez tenha as melhores vistas da cidade e ofereça muitas coisas interessantes, caminhadas em altitude, jacuzzi ao ar livre e bungee jumping. A Casa Branca é o melhor nome para este edifício, que se ergue orgulhosamente acima das águas geladas do Atlântico. Esta parte da Ilha do Fogo, no Canadá, parece abandonada, mas a Casa do Palácio tornou-a um dos marcos famosos. É literalmente branco. Sua arquitetura tranquila se mistura harmoniosamente com a paisagem dos sem-teto, fazendo com que pareça o melhor refúgio do mundo contra o mau tempo e o temperamento severo da ilha. A casa é como uma enorme lareira quente no meio de um deserto de pedra. Você quer se esconder nela e desfrutar do silêncio. E é assim que um verdadeiro castelo florestal pode parecer. Esta casa no Reino Unido parece moderna e arcaica ao mesmo tempo, mas a magia está definitivamente presente nela. Esta porta secreta leva não só ao armazenamento de alimentos, mas à mega despensa. Uma barra secreta compacta, cuja porta não tem uma alça. Você precisa saber o lugar mágico onde pressionar.
Parece que ninguém é surpreendido por um bar no porão. Como dizem, em bairros populares, eles estão em todos os porões. Mas estamos falando de um bar privado. Você pode até dizer subterrâneo, uma volta de uma alavanca secreta, e você vai encontrar-se em sua própria masmorra acolhedora, onde tudo está equipado absolutamente profissionalmente. Você sempre pode dizer que o criou para seu próprio uso e não anunciá-lo como um negócio, que venham apenas os convidados. E este não é apenas um bar no porão, mas algum tipo de castelo em casa, o reino subterrâneo do enólogo ou um amante do vinho. A melhor opção de cinema familiar na sua frente é ninguém triturando pipoca pelas costas. Todo o público vai caber ao seu lado e compartilhar lanches com você para que você não tenha que esperar comentários estúpidos do público da última fila. Ele é o único aqui e não há estranhos neste filme. Todo mundo tem um lugar favorito na casa. E alguém tem todo um pequeno universo onde você pode se esconder de estudar ou trabalhar. Se você não tem um espaço extra para equipar uma biblioteca de jogos, você pode usar esta solução e criar um bunker de jogador de orçamento. O próprio Lewis Carroll invejaria este segredo. Qualquer criança está encantada com esta forma de se mover. Mergulhe na chaminé, você vai entrar no próximo buraco. Mas acho que essa decisão foi bastante adulta. Alguém se cansou de subir e descer as escadas da casa, e ele veio com uma maneira de chegar ao andar inferior mais alegremente e com uma brisa. A engenharia é inquieta. Por que não melhorar uma conveniência tão tradicional como uma piscina? Afinal, você pode ajustar a profundidade, o telhado nos trilhos e diversificar o resto de acordo com o clima. Este elevador ocupa tão pouco espaço que não esconde o espaço da casa. Além disso, se ele ficar preso, você sempre pode sair dele por conta própria. Incrível economia de espaço e solução ecológica. O autolift entregará o carro certo em si e é ainda mais fácil do que mexer na garagem. Se houver fundos, a tecnologia será encontrada. Alguém não gosta de portas de garagem e decidiu disfarçá-las como a fachada da casa. É estranho porque todos os apartamentos de pequeno porte ainda não usam móveis que transformam o quarto em um estudo em questão de segundos? O principal é que o mecanismo não emperra. Com a ajuda de simples elementos de mascaramento, um cofre pode ser feito em qualquer lugar. E até mesmo colocar um pequeno arsenal em fácil acesso, para que, se necessário, a arma salte em suas mãos por si só, como em um western. O principal é ser capaz de lidar com isso. Voltemos ao conto de fadas sobre Alice no País das Maravilhas. Tendo levantado a gaveta da cama, de repente você se encontra não apenas em uma masmorra, mas em um labirinto secreto. Foi escavado por soldados chineses na década de 40 durante a guerra nos subúrbios de Pequim, e a rede de passagens de terra estende-se por até 23 km e os turistas podem visitar uma pequena área de 830 metros, mas isso é suficiente para uma impressão.
Na aparência, esta é uma vila elegante nas Maldivas, com uma vista tranquila do Oceano Índico e interiores luxuosos. Mas não, a principal surpresa espera por você no menos primeiro andar. Há um verdadeiro reino subaquático. A cúpula transparente não tem cantos, oferece uma visão clara de 180 graus de todas as belezas do mar. Este é definitivamente o hotel certo para aqueles que sonham em se sentir como o senhor das ondas e para uma experiência inesquecível. Algumas ideias malucas acabam por ser bastante viáveis. Como é que gostas desta casa com uma volta que pode ser virada para enfrentar o sol a qualquer hora do dia? Ou andar como em um carrossel? As pessoas gostam de se sentir como crianças às vezes. Esta casa costuma receber convidados. Apesar do absurdo, muitos gostaram da ideia. Um grande testemunho da força do caráter adorna um cruzamento de estradas. Não é um símbolo de má gestão, mas sim o contrário. As autoridades municipais não conseguiram convencer o proprietário a vender o imóvel por causa da construção e tiveram de encontrar um compromisso. Como resultado, o prédio de apartamentos tornou-se um palácio de 4 andares com sua própria ilha ao seu redor. Todos devem aprender com este homem para defender seus direitos. Esta estrutura não pode ser atribuída nem a uma casa, nem mesmo a uma sala técnica. Uma seção com uma janela se eleva como uma torre para o céu e consiste apenas em escadas. Não é claro o que os arquitetos queriam dizer com isto, mas a criatividade é óbvia. Isso é tudo por hoje. O canal Eternidade Lab estava com você, um laboratório de conteúdo sempre relevante. Veja os nossos episódios anteriores.